Bom dia, meus queridos estudantes dos terceiros anos A, B e C da Escola Simão Bolívar, aqui de Guajará-Mirim. Nas nossas últimas semanas, nós começamos a trabalhar todo um contexto da Europa e do mundo de uma forma geral, através das guerras mundiais e do entre-guerras. A Primeira Guerra Mundial, responsável pela morte de basicamente 10 milhões de pessoas no mundo, entre militares e civis. Falamos sobre a ascensão norte-americana na economia mundial por conta da responsabilidade de os Estados Unidos reerguerem a economia mundial através da sua produção industrial e agrícola. Tivemos a crise de 29 e, por fim, a ascensão do nazifascismo. O fascismo na Itália já a partir de 1922, o nazismo na Alemanha a partir de 1933. Tivemos uma ascensão meteórica da Alemanha na economia mundial, na reestruturação do seu país, né, das suas cidades, da sua política, do seu exército, de uma forma desrespeitosa em relação ao Tratado de Versalhes. E também tivemos uma nova guerra por causa dos ideais expansionistas de Adolf Hitler. Aquele ideal por espaço vital que ele entendia como necessário para a supremacia ariana, e ele começa a anexar territórios à Alemanha. Ele começa remilitarizando a Remânia, que era uma região na divisa com a França que era proibida ter força militar alemã. Ele anexa a Áustria, até então normal, a Áustria queria isso há muito tempo. Ele anexa os Sudetos da Tchecoslováquia, onde tinham muito mais habitantes germânicos do que eslavos. Mesmo assim, ainda ele invade metade da Tchecoslováquia até a região da cidade de Praga. E por fim, ele invade, domina o território de Danzig, o famoso corredor polonês que forneceria passagem para a Alemanha Oriental. Os países França e Inglaterra não aceitaram essa invasão à Polônia de bom grado e a partir desse momento declaram guerra à Alemanha. A guerra vai se estender de 39 a 45. Né? A Alemanha, além de invadir Polônia, vai invadir Dinamarca, a Noruega, um pedaço da Suécia, metade da França, a outra metade considerada livre vai se transformar na República de Vichy, só que vai ser subordinada a Adolf Hitler. Por conta disso, a França inteira vai estar sob domínio francês, assim como suas colônias na África. A guerra está indo muito bem, obrigado, para a Alemanha, até que o Japão resolve atacar os Estados Unidos na base de Pearl Harbor, no Havaí, fazendo com que o governo norte-americano declarasse guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e o Japão. A guerra vai se estender. Adolf Hitler vai dominar metade da Polônia, outra metade fica sob domínio da União Soviética, que tinha um acordo com os alemães, um acordo de não agressão, um pacto de não agressão chamado Tratado Ribbentrop-Molotov, ou Tratado Germânico Soviético. Só que em 1941, Adolf Hitler acaba com esse tratado, pisa nesse tratado e invade os territórios da Europa Oriental, ali no leste europeu, e ruma para a União Soviética. Vai ter seus problemas, a ideia de Blitzkrieg não deu certo na União Soviética, eles perderam muito tempo, o frio desgastou o exército, matou o exército de fome, e eles rumaram para Stalingrado, ali onde a União Soviética consegue um revés muito grande para Adolf Hitler, e é ali que Adolf Hitler começa a perder de fato a guerra. 1943 passou 1944, os brasileiros foram para a Itália junto com os Estados Unidos, onde tiveram grandes sucessos. Capturaram o Benito Mussolini. Depois de um tempo, Benito Mussolini foi liberto pelas tropas alemãs e teve metade do território italiano entregue a ele de novo, só que agora ele era um território fantoche da Alemanha nazista. Depois de um tempo, os aliados terminam de invadir a Itália, capturam novamente Mussolini, que estava fugindo ali pelos lados dos Alpes suíços, executam Mussolini e deixam seu corpo exposto junto com o de alguns oficiais, mais a sua amante. Uma forma de mostrar vergonha fascista na Itália. Adolf Hitler, já prevendo, sabendo que não venceria a guerra, ele já deixa pré-estabelecido de que o último ato dele seria tirar a própria vida
e os seus oficiais teriam que queimar o seu corpo para que ele não fosse exposto vergonhosamente da mesma forma que Benito Mussolini. Então, alguns dias antes dos soviéticos invadirem Berlim, ele se mata junto com sua esposa Eva Braun, que sim, era judia, olha só a contradição. Seu corpo é queimado e em agosto de 45, finalmente a guerra termina de vez quando os Estados Unidos bombardeiam as cidades de Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas atômicas. Beleza. Nós temos então toda uma situação de horror de guerra com mais de 60 milhões de pessoas entre mortos, desaparecidos, mutilados, entre outras situações, que vão acabar perecendo, vão acabar morrendo por conta da guerra. Não diretamente alguns, mas uma grande parcela deles morrem diretamente na guerra entre militares e civis. Só na União Soviética foram aproximadamente 26 milhões de pessoas entre militares e civis. Na Alemanha, quase 10 milhões. Só que sabemos também que boa parte desses mortos de guerra morreram a mando de Adolf Hitler, nos campos de extermínio. Existe uma diferença entre campo de extermínio e campo de concentração. No campo de concentração, os judeus, ciganos, eslavos, negros, eles eram obrigados a trabalhar para alimentar a máquina de guerra, uma forma de trabalho escravo. No campo de extermínio, era utilizado apenas para execução dessas pessoas. Alguns dos campos de extermínio também foram campos de concentração por um tempo. O principal campo de extermínio dessa história toda é o campo de Auschwitz, na Polônia. Fica a alguns quilômetros de Cracóvia, está ali em algum dos vídeos que eu postei para vocês, onde mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Lógico, não foram só judeus. Apesar de judeus terem sido a maioria, nós tivemos ciganos, eslavos, negros, deficientes físicos, mesmo que fossem alemães, deficientes físicos e mentais, eles eram executados porque eles não eram considerados dignos de fazer parte da raça ariana porque eram imperfeitos. E muita gente foi executada simplesmente porque não era do biotipo que se imaginava como ideal para ser pertencente àquele país. Na China, nós tivemos algo, vamos dizer assim, semelhante ao Holocausto, que foi o massacre de Nanquim. A Segunda Guerra Sino-Japonesa começou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Ela se estendeu basicamente de 1937 até o fim da Guerra Mundial, em 1945. Essa guerra sino-japonesa ocasionou um dos maiores massacres na história do Oriente. Quando o Japão invade a então capital do Império Chinês, cidade de Nanquim, eles assassinam cerca de 200 mil pessoas num total. Dessas 200 mil pessoas, pouco mais de 20 mil mulheres foram estupradas e mortas. E aí mortas de formas diversas, decapitadas, torturadas, esquartejadas. E dentre essas 20 mil mulheres tinham meninas com menos de 10 anos de idade. Ou seja, o Japão, que é tratado como coitadinho da Segunda Guerra Mundial por conta das bombas nucleares, talvez tenha merecido o que mereceu, o que aconteceu. Não estou justificando, mas querendo ou não, é uma realidade. Então o Japão ele cometeu terríveis crimes de guerra. Esse foi um dos piores. Na, Nos posts anteriores que eu deixei para vocês, temos os vídeos sobre Auschwitz, temos os vídeos sobre o massacre de Nanquim e temos também textos relativos a esses temas. Deem uma lida, deem uma assistida. E o curioso é que eu vou querer que vocês comecem a pensar. Vocês estão acompanhando os acontecimentos recentes aqui nos Estados Unidos? Nós tivemos o assassinato do George Floyd, um ex-segurança negro que foi preso, algemado, o cara se ajoelhou no pescoço dele e ele morreu asfixiado. Está gerando uma onda gigantesca de protestos por conta do racismo. Fica aí com você. O racismo hoje é igual ao racismo de Adolf Hitler contra os judeus e outras etnias que não fossem consideradas arianas? Você consegue fazer essa ligação?
você consegue fazer esse link? Acompanhe os noticiários. Você acha que o racismo contra os negros hoje, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, pode ser comparado ao racismo colocado sobre os judeus na Segunda Guerra Mundial? Pensem nisso, raciocinem sobre isso. Um abraço para vocês, bom vídeo. Me dê um retorno sobre esse vídeo se vocês gostaram, se vocês acham que ficou bom. Um abraço para vocês, bom estudo, até mais.